Graças a Deus, cada dia é uma pregação diferente. E hoje não será diferente dos outros dias em que Deus nos dá o privilégio de ouvirmos uma pregação forte. O nosso tema hoje será o seguinte: correr atrás do que Deus tem para nós. Nós temos que correr atrás. Temos que correr. Você precisa correr atrás daquilo que Deus ele tem para você. O que Deus ele tem para você? Você deve correr atrás de quê? Então essa é a pregação que eu lhe trago hoje. Esse é o nosso tema no dia de hoje. Correr atrás do que Deus ele tem para nós. Vamos nos basear. Eu gosto sempre de colocar livros como base. Vamos nos basear no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, somos chamados a correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, ou até mesmo das promessas de Deus. Mas será que estamos a correr na direção certa? Esta é a questão. Será que estamos a correr para a direção certa? Porque muitas vezes somos chamados para correr atrás daquilo que são os nossos sonhos, objetivos, etc. Mas será que estamos a correr para a direção certa? O que significa correr atrás das coisas na perspectiva de Deus, diante da presença de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é esquecer o teu passado. Esqueça o teu passado. Quando você vê a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 13, que nós demos como base, o apóstolo Paulo nos encoraja a deixar o passado para trás. Por isso, o primeiro ponto é esquecer o passado. Esqueça o passado, esqueça o passado. Você deve deixar o passado para trás. Isso inclui tanto os fracassos, tanto o sucesso. Você tem que deixar para trás tudo aquilo de fracasso que você teve, até os sucessos. Deixar para trás, esquecer o passado. Esquecer o passado. Temos um exemplo de José. José, ele não deixou as injustiças do passado impedirem que ele cumprisse o propósito de Deus. José passou por muita coisa. Você pode ver o Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Ele passou por muita coisa, mas muita coisa. Ele foi odiado pelos irmãos, ele foi metido na cova dos leões, ele passou por momentos tristes da vida. Mas ele não deixou que aquilo impedisse que ele cumprisse o propósito de Deus. Porque você não pode permitir que a culpa, a vergonha, ou até mesmo as glórias do passado, você não pode deixar que te impeçam de seguir para frente. Eu tinha isto, mas hoje já não tenho. Passou. Você deve ter foco no alvo certo depois. E uma coisa, preste atenção. O segundo ponto, vamos nos basear no versículo 14 do Filipenses 3. Você precisa correr atrás de algo e não pode desanimar. Esse é o segundo ponto. Focar no alvo. Você precisa focar no alvo. Correr atrás de algo, exige
uma certeza, uma clareza do teu propósito. E a questão que eu deixo primeiro é: qual é o seu alvo? Porque não basta só dizer que você deve focar no alvo. Qual é o alvo? O alvo é agradar a Deus ou buscar coisas passageiras? Qual é o teu alvo? Porque se você está preocupado em agradar a Deus, então você está focado no alvo certo. Mas se o teu alvo é buscar coisas passageiras, sinto muito. Sinto muito. Porque a Bíblia diz que nós não podemos... Como é que diz, meu Deus? Estou um bocado assim por causa dos versículos que são cheios. A Bíblia diz que não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, esse é o versículo que nos fala. É bíblico. Então, o que é que você busca? Porque a Bíblia diz que, olha, primeiro devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nos fala ainda a Bíblia que nós não podemos trabalhar pela comida que perece. Nós temos o exemplo da Marta e Maria. Maria escolheu o que era mais importante para a vida dela, que era estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele, ou as palavras de Deus. Você pode ver isso no Lucas 10, 38, até o versículo 42. Então, avalie suas prioridades e alinhe os seus desejos com o propósito de Deus. Você até pode se questionar, mas o homem de Deus sempre fala praticamente de alinhar os desejos à vontade de Deus ou ao propósito de Deus. É porque é a chave, é a base. Você deve ter foco. Deve ter foco. Então, e outra coisa, você precisa perseverar neste, vamos dizer, nesta corrida. Puxamos a falar de correr atrás. Você precisa perseverar porque não é fácil. Porque esta corrida cristã, estamos a falar do terceiro ponto, perseverar. Porque esta corrida cristã exige perseverança e resistência. Por isso você deve ser uma águia. Você deve ser muito sábio. Muitas vezes, sabe, nós enfrentamos obstáculos, mas Jesus é o nosso exemplo, deve servir de exemplo para cada um de nós. Ele suportou a cruz, olhando para a recompensa, que era a salvação da humanidade. E nós podemos nos basear olhando para o Hebreus capítulo 12, no versículo 1 e 2, o perseverar nesta corrida aqui. Podemos olhar nesse livro, nesses versículos. Temos o exemplo de Neemias também. Ele não desistiu da reconstrução dos muros, porque ele tinha que levantar, tinha que erguer os muros, mas houveram muitas coisas, mas ele não desistiu. Mesmo diante das críticas e perseguições, ele continuou. Ele estava firme. Você pode ver no Neemias 4, no versículo 6. Então não desista quando o caminho for difícil. Porque muitas pessoas, quando vê que o caminho está difícil, desistem. Quando vê que o caminho está difícil, olham para trás. Lembre-se de que Deus é a tua força. Então isso deve servir de força, de poder para ti, para você não desanimar. E uma coisa que eu vou deixar aqui como ponto número 4, você precisa confiar nas promessas de Deus. Você precisa confiar nas promessas de Deus. É só você olhar na sua Bíblia, no livro de Isaías 40, 31. É só ver aí na sua Bíblia. E é muito forte. Muito, mas muito forte. Que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa deve ser a tua base. Por isso que eu citei no ponto número 3 e volto a citar no ponto número 4, em confiar nas promessas de Deus. Porque quem espera no Senhor renova as suas forças. Ao correr atrás dos propósitos de Deus, confie que Ele proverá tudo o que você precisa. Por isso é necessário que você aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus a todo
momento, a toda hora. Nós vamos ver um exemplo de Davi. Davi, ele confiou no Senhor e esperou no tempo certo para ser rei. Davi não lutou com o reinado. Ele esperou o tempo certo para poder ser rei. E é muito forte. Por isso quando nós vemos na Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Davi confiou, entregou o caminho dele ao Senhor e Deus cuidou. Dependa de Deus na tua vida e não da tua própria força. Coloca isso na tua mente. Dependa de Deus e não da tua própria força. E para terminar, eu posso dizer o seguinte: corra atrás, mas faça isso com um propósito. Faça isso com fé. Faça isso com perseverança. Não é só correr atrás. Correr atrás de quê e por quê? Deus tem um plano para a sua vida. E você precisa respeitar este plano. Mas você precisa também estar disposto a seguir em frente e deixar o passado e confiar em Deus. E confiar em Deus. Volto a questionar. Será que você tem corrido na direção certa? Será que você está buscando os propósitos de Deus ou os seus próprios propósitos? Não vai dar certo se você vier a buscar os seus próprios propósitos. Busca a vontade de Deus. Busca os propósitos de Deus. E um versículo para fechar, para encerrar, que eu havia citado, mas eu quero ler só para deixar com vocês. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, no versículo 33. Então, que Deus abençoe a todos. E eu quero fazer uma oração por você. E que a tua vontade esteja alinhada ao propósito de Deus. Os teus sonhos, os teus desejos e tudo aquilo que você pretender viver. Que tudo isso esteja alinhado à vontade do nosso Criador. Que o Todo-Poderoso te fortaleça, te capacite, que venha te avivar de uma forma grande e poderosa. E que Deus seja o teu refúgio, em nome de Jesus.